Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Termina hoje o prazo do programa Mais Médicos para profissionais brasileiros se apresentarem nas cidades onde se inscreveram. Pesquisa feita por Universidade Federal do Rio de Janeiro e de Colômbia, nos Estados Unidos, sugere que exercícios físicos ajudam a combater o Alzheimer. A cesta básica fica mais cara em 18 capitais do país. Leite, pão e carne bovina foram alguns dos vilões, segundo o levantamento feito pelo DIEESE. Justiça aceita a denúncia do Ministério Público e o médium João de Deus se torna réu. Ele será julgado pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Após a eleição boicotada pela oposição, Nicolás Maduro começa hoje o segundo mandato como presidente da Venezuela e ameaça os países do Grupo de Lima, que classificaram sua reeleição como ilegítima. O Brasil está entre eles. E na Austrália, Elvis não morreu. Ruas de Sydney são tomadas de covers do rei do rock. No esporte, os gols da última rodada na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior e as imagens do terceiro dia do maior rally do mundo, o Dakar 2019. O preço da cesta básica aumentou em 18 capitais brasileiras no ano passado, em algumas delas com valores bem acima da inflação média no país. Um aperto a mais no bolso do brasileiro, que, de acordo com o DIEESE, precisaria de um salário mínimo 4 vezes maior do que o atual para viver bem. Carne, tomate, pão francês, leite. Segundo o DIEESE, esses produtos pesaram mais no bolso do brasileiro em 2018. No geral, a variação nos preços está muito associado à entre safra, muitas vezes, ou seja, o momento em que o produto sai da produção por um problema sazonal, há problemas relacionados a efeitos do clima, muita chuva, muita seca, afeta o produto, às vezes doenças, pragas que afetam a produção daquele alimento. De outro lado, exportação de um produto, se o produto, por exemplo, açúcar, o Brasil exportou mais açúcar, falta produto internamente, o preço sobe. Na média, as 18 capitais pesquisadas registraram alta. De dezembro de 2017 para dezembro de 2018, os preços subiram mais de 15% em Campo Grande, 14% em Brasília e 13% em Belo Horizonte. As menores variações foram em Recife e Natal. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita pelo DIEESE, também aponta uma grande diferença entre viver em São Paulo e em Recife, a capital mais cara e a mais barata. Há uma composição diferente, a legislação define alguns produtos em quantidade menor, especialmente em carne. Há uma quantidade de carne maior na cesta básica na região sul do que na região norte e nordeste, por exemplo. E também porque há uma diferenciação de preços. Outra enorme diferença apontada pela pesquisa é entre o salário mínimo real e o ideal. Para cobrir os gastos com alimentação, educação, transporte, moradia, saúde e lazer, uma família de 4 pessoas precisaria de R$4.000 por mês. 4 vezes mais do que o que é pago hoje. Se a gente conseguisse ganhar isso, melhoraria muito a vida da gente, né? E como é que o brasileiro se vira com 4 vezes menos do que deveria? Ele é um artista, né? Na Pinacoteca de São Paulo, a programação de férias tem arte, jogos e atividades interativas até o final de janeiro. O repórter Sérgio Colassino tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Sérgio. Diversão garantida por aí? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Diversão garantida, viu? A Pinacoteca fica bem na saída da Estação da Luz e é possível se divertir. É uma ótima pedida para entreter toda a família nessas férias. Dá para explorar o acervo com a criançada de forma bem divertida, porque tem uma série de atividades que foram criadas pela equipe educativa aqui do museu para que os visitantes, os grandes e também os pequenos, possam descobrir detalhes das obras. Tem brincadeiras, jogos mais tradicionais, a gente vai mostrar alguns para vocês. Tem o Liga Pontos, por exemplo, um jogo muito tradicional e que você forma algumas das obras aqui da Pinacoteca. Tem também o Quebra-Cabeças, outro jogo muito conhecido, e também o Jogo da Memória, esse jogo para todas as idades. Tem também outras atrações mais interativas, como por exemplo o Olho Vivo, que é um jogo onde o jogador é um detetive e precisa seguir pistas através das obras para solucionar um mistério. Thelma, como fazer para
se divertir, é só chegar aqui na Pinacoteca e se divertir? É isso mesmo, é só chegar no balcão da recepção do museu e nós disponibilizamos por empréstimo alguns jogos. Então a gente recebe um menu de jogos, eles escolhem quais jogos que eles querem pegar emprestados e um deles é o olho vivo, né, que a gente brinca de detetive, a gente tem caça-detalhes e o que é legal é que a gente tem 3 níveis de dificuldade, o moleza, o dureza e o racha-cuca, que assim a gente pode ampliar essa faixa etária do público visitante. Tudo isso sempre relacionado às obras aqui da Pinacoteca. Todos relacionados às obras do nosso acervo, que fica no 2º andar do nosso prédio. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Os jogos estão disponíveis todos os dias da semana, das 10 da manhã até às 5 horas da tarde. A programação completa você encontra no site pinacoteca.org.br. Ana? Muito bem, moleza, dureza e racha-cuca, diversão garantida mesmo. Aldo. Termina hoje o prazo para médicos brasileiros se apresentarem nos municípios de atuação do programa Mais Médicos. São mais de 1.700 vagas que, se não forem preenchidas, terão os postos reabertos a novos interessados. Primeiro, por brasileiros formados no exterior, mesmo sem o diploma revalidado, depois para estrangeiros. O Ministério da Saúde admitiu também que cerca de 5.000 médicos que começaram a fazer parte do programa em dezembro ainda não receberam salário proporcional em janeiro. A razão dos atrasos seriam questões cadastrais e o governo espera regulamentar os pagamentos até o final do mês. Com a Força Nacional nas ruas e a transferência de 21 detentos ligados a facções criminosas para presídios federais, o governador do Ceará, Camilo Santana, garantiu que a segurança será restabelecida no estado. Mesmo em queda, a onda de violência chega ao 8º dia e houve ataques durante a madrugada. Por volta da 1 da manhã, bandidos detonaram explosivos nesse viaduto por onde passa o VLT de Fortaleza. O esquadrão antibombas fez uma varredura no local, mas nada foi encontrado. As polícias, o sistema de segurança como um todo, não vai recuar de forma alguma, muito pelo contrário, a gente vai avançar cada vez mais e o que tiver de ser feito será feito para que a gente dê a tão desejada sensação de segurança às pessoas. Terminais de ônibus funcionam com 30% da frota e proteção policial. Pouco a pouco, lojas de rua vão abrindo as portas. Está começando a voltar mais o fluxo de pessoas, está começando a vir mais pessoas comprar, né? As pessoas estão começando a sair, podendo sair de casa para vir, passam aqui e compram, né? Mas está aos pouquinhos voltando. Com a onda de violência, o setor de turismo registrou nos últimos dias cancelamentos e remarcações de reservas. Empresários calculam uma queda de até 20% na ocupação de hotéis e pousadas. A gente deu alguns passeios, né, pelo centro, né, fomos em alguns locais, a gente viu polícia se movimentando, as pessoas, né, muitos locais fechados. Realmente transmitiu muita insegurança, sim. Mas agora a gente vê que as coisas estão normalizando. O médium João de Deus se tornou réu e será julgado pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. A Justiça de Abadiânia, onde o médium fazia os atendimentos espirituais, aceitou a denúncia do Ministério Público. A denúncia do Ministério Público é baseada no relato de 4 mulheres e foi feita em 28 de dezembro do ano passado. Mais de 11 mulheres já prestaram depoimento formal aos investigadores da Força Tarefa montada para acompanhar o caso. Uma segunda denúncia deve ser apresentada contra o médium ainda nesta semana. Ontem, João de Deus prestou depoimento em outro inquérito contra ele, sobre porte ilegal de armas de fogo. O médium disse à polícia que as armas achadas na casa dele eram de pessoas que queriam se matar ou uma garantia de empréstimos. Também nesta quarta-feira, a Justiça de Abadiânia bloqueou 50 milhões de reais em dinheiro em bens que pertencem a João de Deus. O médium está preso desde o dia 16 de dezembro. Ele teve pedidos de habeas corpus negados em caráter liminar no Tribunal de Justiça de Goiás e no Superior Tribunal de Justiça. O pedido agora aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal. Um estudo feito por pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos traz esperanças para familiares e pacientes na luta contra uma doença que ainda não tem cura. O trabalho foi desenvolvido apenas em laboratório, mas revelou que fazer exercícios físicos pode melhorar as funções cognitivas do cérebro e combater os efeitos do Alzheimer. 3 vezes por semana, a Alice vem ao parque se exercitar. Eu faço bastante caminhada e agora essas atividades musculares. Que benefícios a senhora sente? Muito. Eu estou com 70 anos e agora estou tentando viver muito mais. Uma rotina parecida com a do José Carlos. Hoje eu durmo bem, como bem, faço qualquer coisa em qualquer lugar e me sinto, não tenho problema nenhum. Corpo são, mente sã. Uma expressão bem antiga que tem sido confirmada pela ciência.
E a novidade mais recente pode ajudar a combater uma doença degenerativa que afeta o cérebro, o Alzheimer. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de Colômbia, nos Estados Unidos, mostrou que um hormônio chamado irisina, liberado pelos músculos durante a atividade física, melhora a capacidade cognitiva. Nesse estudo, nós utilizamos camundongos, animais de laboratório, modificados para apresentarem sintomas da doença de Alzheimer. E o que nós observamos é que os animais que exercitaram por um período regular, contínuo, de 5 semanas, apresentaram uma melhora na memória quando comparados aos animais que desenvolviam sintomas de Alzheimer, mas não exercitavam. E além disso, nós descobrimos também que a irisina, que é um hormônio produzido pelo músculo em resposta ao exercício físico, tem um papel neuroprotetor essencial e de papel de mediador das ações do exercício físico no cérebro. A pesquisa abre as portas para a possibilidade de prevenção ao Alzheimer, que atinge ao menos 30 milhões de pessoas no mundo, principalmente da chamada terceira idade. Mas este médico, geriatra e professor diz que ainda é cedo para tirar conclusões. A descoberta desse hormônio liberado pelo músculo, que melhora as conexões cerebrais, é um negócio fantástico. Daí a dizer que você vai prevenir ou tratar a doença de Alzheimer com este hormônio, eu diria que ainda é um pouco precoce, mas abre margem para estudos. Enquanto novos estudos não chegam, continue se exercitando, como o Antônio, de 82 anos. Se não for pelo cérebro, o resto do corpo agradece. Tudo que fica parado estraga, né? Tem que malhar. E outra coisa, tudo que a pessoa faz vicia, então tem que viciar em coisa boa. No Amazonas, o nível do Rio Negro está subindo acima do esperado, de acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A média de elevação é de 7 centímetros por dia na medição feita no Porto de Manaus. Na primeira semana de janeiro, o Rio Negro cresceu 49 centímetros. A elevação acima da média para a época é causada pela subida de outros 2 rios, o Solimões e o Madeira. Segundo a Assessoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas, a SEMA, o fenômeno sofre influência da grande quantidade de chuvas registradas desde novembro de 2018. Todos os dias são emitidos boletins hidrometeorológicos na sala de situação da SEMA. As informações captadas em 9 estações termoelétricas são enviadas via satélite ao Centro de Vigilância. Em casos de anormalidade, os avisos são emitidos em tempo real aos especialistas. Essas informações são de suma importância, principalmente para o acompanhamento e tomada de ações, principalmente da Defesa Civil, de algumas instituições, Corpo de Bombeiros, que estão envolvidos e preocupados com a situação do ribeirinho, do povo amazonense, principalmente mais próximo da beira do rio. Nesta quarta-feira, o Rio Negro atingiu os 23 metros e 29 centímetros, de acordo com a medição feita aqui no Porto Privatizado de Manaus. Esta cota está 206 centímetros acima da registrada no mesmo período do ano passado. De acordo com os órgãos de monitoramento, ainda não é possível afirmar se este ano vai ser de grande cheia. Ainda é cedo para apontar se teremos uma grande cheia, mas já é um dado que nos deixa em atenção para o monitoramento, para na eventualidade, isso só vai ser possível verificar no final de fevereiro e início de março, né, se teremos ou não dados estatísticos seguros para apontar se haverá ou não uma cheia. Militares querem ficar fora do projeto da reforma da Previdência. O vice-presidente general Hamilton Mourão, o ministro da Defesa e o comandante da Marinha defendem que a aposentadoria dos militares seja tratada por um projeto de lei à parte. O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, conversou ontem sobre o assunto com o vice-presidente Hamilton Mourão e ouviu dele que a alteração do regime dos militares não depende de mudança na Constituição, como no caso dos civis. Isso porque, segundo ele, os militares têm sistema de proteção social e não regime previdenciário. Dessa forma, poderia ser alterado por lei comum. A opinião é a mesma, expressa ontem pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, em discurso na cerimônia de transmissão de cargo na Marinha, que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. Após a posse, o novo comandante da Marinha, almirante Ilques Barbosa, também defendeu esse ponto de vista. Nós não temos previdência, nós temos proteção social dos militares. É impróprio mencionar a palavra previdência, do ponto de vista técnico, o que significa isso. Nós descontamos na ativa, na reserva e reformados.
A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, foi colocada novamente no centro das atenções por uma declaração no âmbito religioso. Uma entrevista dada em 2013 a um programa evangélico voltou agora a circular na rede. O vídeo que gerou reações de apoio e reprovação na internet tem 53 segundos. A pergunta era sobre a relação dos evangélicos com a política. Antes de abordar o tema, a advogada e pastora que se tornaria ministra falou do embate entre fé e religião e da perda de espaço dos evangélicos. A igreja evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos, detalhe, né? Uma teoria, quando nós não fomos ocupar a ciência. A igreja evangélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha. Aí cientistas tomaram conta desta área e nós nos afastamos. O Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos reagiu contra a divulgação do vídeo em nota e informou que a resposta da ministra ocorreu no contexto de uma exposição teológica e não tem qualquer relação com as políticas públicas que serão implementadas pela pasta, e que também não há relação entre a atuação de Damares Alves como líder religiosa e as funções dela como gestora pública. Ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, garante votação secreta para a eleição dos presidentes do Senado e da Câmara. No caso do Senado, Toffoli derrubou uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que mandava a votação ser aberta. Ao julgar um recurso do próprio Senado contra a decisão de Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli entendeu que a votação para comando das casas legislativas é questão interna e deve ser definida pelos parlamentares. Sobre a determinação anterior do ministro Marco Aurélio, tomada pouco antes do recesso do Judiciário, Toffoli disse que uma decisão individual não pode alterar a norma em vigor no Senado. O presidente do STF afirmou ainda que esse entendimento valerá até o julgamento do caso pelo plenário do STF e marcou a sessão para o dia 7 de fevereiro. A eleição das mesas diretoras do Senado e da Câmara deve acontecer antes disso, no início de fevereiro. Horas antes de derrubar a decisão do ministro Marco Aurélio, Toffoli rejeitou com o mesmo argumento um pedido do deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, para tornar aberta a eleição do presidente da Câmara. Agora é hora de atualizar as informações do maior rally off-road do mundo. Estamos falando do Dakar, que acontece no Peru, que entrou na terceira etapa entre San Juan de Marcona e Arequipa. Vamos ver. O espanhol Gerard Farres venceu a terceira etapa do Dakar de 2018 nos UTVs. Em prova de 331 quilômetros, ele completou com 2 minutos e 3 segundos de vantagem para Francisco Chaleco Contardo. O chileno, porém, assumiu a ponta na classificação geral. E os brasileiros Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, líderes na classe após a especial de terça, fecharam o dia na sexta posição e agora ocupam o quarto na geral. Entre os carros, Stefani Peter Hansel comandou praticamente toda a especial. O holandês abriu mais de 3 minutos à frente do catariano Nasser Al-Attiyah e está em terceiro no geral. Sebastian Loeb, vencedor na terça-feira, caiu para oitavo no geral com 38 minutos de atraso. Já Carlos Sainz enfrentou uma quebra na suspensão e quase perdeu uma roda. O espanhol ficou parado por mais de 3 horas. Nas motos, o piloto francês Javier de Sautré conquistou seu primeiro triunfo no Dakar. Muitas motos tiveram problemas. Johan Barreda, líder da competição, foi obrigado a abandonar depois de sofrer um acidente. O espanhol não teve nenhum ferimento grave, mas sua moto ficou bastante danificada. E no fim, a liderança geral ficou com o chileno Pablo Quintanilha. Muito bem. Ontem teve Copa da Liga Francesa. O PSG perdeu de virada para o Guingamp. Neymar fez o gol, mas não foi suficiente para evitar a eliminação da equipe de Paris. E na Copa da Liga Inglesa teve uma das maiores goleadas da história do torneio. Vamos ver os gols. Manchester City e Burton Albion, time da terceira divisão inglesa. A equipe comandada por Pep Guardiola aplicou 9-0, fora o baile. Gabriel Jesus ganhou mais uma chance no time titular, mas quem logo mostrou o cartão de visitas foi Kevin De Bruyne, que aos 5 minutos aproveitou o cruzamento e abriu o placar. O City só voltou a marcar aos 30 minutos, mas foram 2 gols em 4 minutos, ambos de Gabriel Jesus, que primeiro aproveitou um rebote do goleiro Collins e depois completou a assistência de Davi Silva. Zinchenko pegou de primeira, de fora da área e fez o quarto. Na segunda etapa, Gabriel Jesus voltou a marcar após a assistência de Mahrez. Na sequência, o brasileiro deu passe para Foden, 6-0. Novamente, Gabriel balançou a rede após lindo toque de Sané. E Walker e Mahrez ainda completaram o placar em Manchester. Esse
esse lateral aí da equipe do Burton também é uma mão na roda, hein? E olha, só para curiosidade, a maior goleada da história da Copa da Liga Inglesa foi em 83 e 86. O placar foi de 10-0, registrado em 2 jogos. O West Ham amassou o Bury e 3 anos mais tarde o Liverpool também fez 10-0 contra o Fulham. Aldo e Ana. A seguir, após a eleição boicotada pela oposição, Nicolás Maduro começa hoje o 2º mandato como presidente na Venezuela e ameaça com retaliações contra os países que não reconheceram sua reeleição. Na Austrália, Elvis não morreu. Ruas de Sydney são tomadas de covers do Rei do Rock para um festival. A gente volta já. São Paulo de uma forma nunca vista antes. Um território dedicado à cultura africana. Uma das mais belas salas de concerto. Local que ficou muito famoso por ter histórias macabras. Hoje, 21h, Territórios Culturais. Chegou a temporada das chuvas, mas a Prefeitura de São Paulo está podando árvores, limpando córregos, limpando bueiros e bocas de lobo. Agora a gente precisa de você. Jogue o lixo no lixo. Respeite a chuva. Prefeitura de São Paulo. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Você já conhece o Lelis Tratoria? O Lelis é uma tratoria especializada em massas, carnes, assados e frutos do mar. Nas noites tem música ao vivo, pratos fartos e o estacionamento e o café são cortesia. Afinal, somos uma casa de família. De segunda a sexta, almoço para executivos com diversas opções de pratos quentes e saladas. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. É Vero, é Lelis. A empresa Zebra convoca os consumidores que adquiriram fontes de energia que acompanham alguns modelos de impressora Zebra para substituição gratuita. As fontes apresentam risco de curto-circuito e incêndio. Pedimos para que os consumidores entrem em contato para informações pelos telefones 0800 891 6123 ou 011 4700 1933 ou pelo site zebra.com. A Zebra reforça que a segurança dos seus clientes é de suma importância. Apesar de seus parâmetros de alta qualidade, lamenta o ocorrido e continuará trabalhando com seus parceiros e clientes para substituir as fontes de energia. Hoje, no 2º programa da série especial que o Cartão Verde preparou para o mês de janeiro, um papo com o ex-meia Robert, contador de causos, que vai relembrar curiosidades da carreira, vai falar do título brasileiro conquistado ao lado dos então garotos Diego e Robinho, da passagem pela seleção brasileira. Não perca, Cartão Verde, hoje, 10h30 da noite. O presidente Donald Trump abandona a reunião com líderes democratas por não conseguir a verba para muro de fronteira. No 19º dia da paralisação parcial do governo norte-americano, provocada pela disputa sobre a construção da barreira contra a imigração na fronteira mexicana, terminou em breve desentendimento a curta reunião de Donald Trump com o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Trump se pronunciou pelo Twitter. Ele disse: "Eu perguntei o que vai acontecer em 30 dias se eu rapidamente abrir as coisas. Vocês vão aprovar uma segurança de fronteira que inclua um muro ou barreira de aço?" Nancy disse não. Eu disse bye-bye e nada mais. Na saída da Casa Branca, o senador Schumer alfinetou. Trump tem um comportamento birrento e temperamental quando não consegue o que deseja. Mais tarde, Donald Trump voltou a dizer que pode declarar estado de emergência nacional para conseguir os 5 bilhões e 700 milhões de dólares para o muro, caso não consiga nenhum acordo com o Congresso. Nicolás Maduro assume hoje mais um mandato como presidente da Venezuela e ameaça a comunidade internacional que foi contra a sua eleição.
O presidente Nicolás Maduro advertiu que poderá tomar medidas diplomáticas contra os países membros do chamado Grupo de Lima, que inclui Brasil, Argentina e Colômbia. Na semana passada, eles classificaram como ilegítimo o segundo mandato de Maduro, afirmando que as eleições de 2018 na Venezuela não foram livres e justas. Maduro deu prazo de 48 horas para os países retificarem suas posições sobre a Venezuela. Do contrário, prometeu tomar as medidas mais drásticas e enérgicas que se podem tomar na diplomacia, sem dar detalhes. Após eleições boicotadas pela oposição, que chamou o processo de uma farsa montada a favor de Maduro, o líder chavista assume hoje à tarde o segundo mandato como presidente e acusa os governos de outros países de tentarem tirá-lo do poder na Venezuela. Na República Democrática do Congo, o candidato da oposição vence as eleições cercadas de polêmicas. O candidato da oposição, Félix Tshisekedi, venceu com 39% dos votos as eleições presidenciais na República Democrática do Congo, na primeira transição política pacífica do país desde sua independência da Bélgica, em 1960. O resultado ainda pode ser questionado na Corte Constitucional, já que o pleito teve problemas com urnas destruídas no incêndio, votação atrasada em sessões eleitorais, internet cortada no país para evitar especulações, interferência da Igreja Católica e apuração dos votos protelada várias vezes. Segundo os resultados oficiais, Tshisekedi ficou à frente de outro candidato da oposição, Martin Fayulu. O novo presidente é filho de Etienne Tshisekedi, o histórico líder da oposição. Nos últimos dias, ele homenageou o atual presidente Joseph Kabila por ter se retirado, o que provocou rumores sobre uma aproximação entre os dois, ou até um acordo com o poder. Meio-dia 26, vamos conferir agora os gols da última rodada da fase de grupos da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos lá. O Internacional saiu atrás do placar contra o Votuporanguense. O Wallace abriu o placar. Aí veio a virada. Heitor empatou de cabeça, Wesley virou, Leandro Córdova fez um golaço e Lucas Ramos fez o quarto. O Flamengo goleou o Jaguariúna na Copinha. Reinier, Rodrigo Muniz 2 vezes e Rian marcaram os gols do jogo. O Vitória da Bahia só precisava de um empate contra a União Barbarense e foi além. Ganhou de 1-0 o gol de Edson. Ferroviária e São Paulo empataram por 2-2. Fabinho e Rodrigo Nestor marcaram para o tricolor paulista. Felipe Estrela para a Ferrinha e Pedro Guerreiro. Aos 42 do segundo tempo, garantiu a igualdade e a liderança do Grupo 7. O São Bento de Sorocaba venceu Santa Cruz de Pernambuco por 1-0, gol de Marcos Uberaba. Nota triste da partida ficou por conta de Pablo, do São Bento, que sofreu uma queda e fraturou o braço já na reta final do jogo. No grupo do Palmeiras, o Galvez, do Acre, faz história. Desfalcado de 6 jogadores com cachumba e com apenas 2 profissionais na comissão técnica, o time bateu 15 de Piracicaba por 2-0. Gols de Mahmoud e Eric. E assim está na próxima fase da Copinha. O próprio Palmeiras conseguiu campanha bem parecida, mas perdeu ontem para o Capivariano, gol de Otávio. No entanto, o Verdão já estava classificado. Elvis Presley, considerado o rei do rock, não morreu. O músico norte-americano continua vivo para milhares de fãs que lotam um festival na Austrália. O encontro de Elvis maníacos começa na estação de trens de Sydney, onde os veteranos fãs de vários países, tamanhos e estilos se reúnem para embarcar numa viagem para homenagear o ídolo, sem medir esforços. Alfredo Vaz é um admirador indiano do rei do rock. Ele vai se reunir com mais de 25 mil outros fãs de Elvis na cidade de Parkes e diz que adora esse clima. Tem até Elvis tipicamente escocês, como esses amigos que estão ansiosos com a viagem até o festival. A festa, em homenagem ao cantor norte-americano que morreu em 1977, começa hoje e acontece desde 1993, durante o verão no interior da Austrália. Entre os clones do rei do rock, tem ainda orientais, como essa turma de japoneses, que garantem que o rei mandava muito bem no karatê. Depois de todos os Elvis embarcarem nesse Mystery Train, sucesso de 1955, a festa toma conta dos vagões nas 6 horas de viagem. 16 coaches long. Well, that long black train. Pensou você lá? Não, já imagina, só que teria que usar peruca. Porque
O careca. Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, até amanhã.